Muito bem, meus caros. A respeito das formas de execução dos serviços públicos, tá? O ponto de partida para compreensão vem a ser o artigo 175 da Constituição Federal de 88. O artigo 175 da Constituição deixa claro que o poder público, tá, tem a incumbência, na forma da lei, de prestar os serviços diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, mas sempre através de licitação. Então, o caput já delineia que existem pelo menos duas formas distintas, pelo menos três, na verdade, se a gente for considerar a permissão como algo distinto de permissão, de prestação de serviços públicos. Ele pode prestar ele próprio, como titular, acumulando a função de titular e de prestador, ou repassar isso para o empresário. Só que isso precisa acontecer por meio de uma lei. Como quase tudo em direito administrativo, precisamos de uma lei, ou seja, de um ato formal aprovado no Poder Legislativo, com sanção do Executivo, disciplinando algumas regrinhas, alguns princípios a respeito da forma como essa prestação de serviço público tem que acontecer. O parágrafo único desse artigo 175 prevê que essa mesma lei que trata da forma de prestação de serviço público vai ter que disciplinar que regime as empresas que eventualmente assumirem a posição de concessionária ou de permissionária vão ter que assumir, tá? Quais são as condições de prorrogação desse contrato, quais são as condições de fiscalização, de rescisão, etc. Tá? Essa mesma lei tem que trazer também disciplinas sobre os direitos dos usuários, sobre a política tarifária, principalmente em relação aos reajustes e às revisões que podem ser deferidas em relação às tarifas. E quais são as obrigações do empresário no sentido de manter o serviço adequado, ou seja, de manter o serviço dentro daqueles parâmetros que a gente mencionava na aula passada, do artigo 6º da Lei 8987, que são nada mais nada menos do que os princípios que regem os serviços públicos. Então, a obrigação de manter o serviço adequado compreende a obrigação de manter um serviço contínuo, um serviço adaptável, um serviço geral, universal, um serviço controlável, um serviço transparente, um serviço cortês, dentre uma série de outras características que diferenciam o regime público dos serviços das atividades econômicas em sentido estrito. Bom, então, a partir desse artigo 175 da Constituição, a doutrina começa a mostrar quais são os diferentes modelos de prestação de serviços públicos que existem no nosso país até hoje. Esses modelos, eles estão em constante evolução, em constante modificação, e como vocês vão ver pela minha fala de hoje, eles mudam muito ao sabor das ideologias. Ideologias mais à esquerda têm preferência por determinado tipo de prestação de serviço, ideologias mais à direita têm preferência por outros tipos de modelo. Um prefere que o Estado esteja mais presente, um prefere que o Estado esteja mais distante na prestação desses serviços públicos. Ou, às vezes, até que não esteja envolvido na prestação da atividade, transformando ela numa atividade privada. Okay? Então, vamos começar pelo mais tradicional, pelo mais antigo, que é o meio da execução direta de serviço público. O que vem a ser execução direta? A execução direta é aquilo que o artigo 175 dizia que incumbe ao poder público prestar diretamente serviço público. É a primeira opção. A execução direta, então, é aquela na qual o Estado, e aí eu estou me referindo ao Estado em sentido amplo, seja ele União, um Estado federado, Distrito Federal ou um município. Então, é aquele modelo dentro do qual o Estado presta diretamente o serviço público. Ele vai acumular a função de titular e de prestador do serviço. Em outras palavras, os próprios servidores da União, ou do Estado, ou do município são os agentes públicos responsáveis pela prestação de serviço. Nesse caso, a gente chama a execução direta também de prestação centralizada do serviço, porque o Estado continua centralizando a prestação do serviço. Dentro do Estado, claro, são criados órgãos especializados na prestação de determinado serviço. Por exemplo, se o Estado do Rio Grande do Sul presta educação pública por meio dos seus agentes, que são as professoras da rede de ensino pública, ele cria órgãos para cuidar desse assunto. Ele cria, então, a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação cria suas coordenadorias regionais de educação. E cada coordenadoria regional de educação vai ter competência sobre um número, sei lá, de dezenas de escolas que fiquem numa determinada região. E cada escola aí vai ter a sua diretoria e as suas professoras. Então, há órgãos dentro de órgãos, dentro de órgãos, dentro de órgãos que estão
dentro de pessoas jurídicas de direito público que são responsáveis pela prestação do serviço nesse mecanismo de execução direta. Tá? Então, repito, aqui é quando o próprio Estado presta o serviço para a população. Como eu havia dito, essa é a forma mais tradicional de prestação de serviço, porque, na verdade, é a mais antiga. Né? Se vocês olharem séculos para trás, não existiam ainda estruturas como as que a gente conhece agora pela denominação de autarquia, ou de fundação de direito público, ou mesmo empresas estatais. Tá? A primeira empresa estatal, né, do tipo sociedade de economia mista, que se tem conhecimento na história, só para exemplificar, vem lá dos anos 1600, quando o Império Holandês criou aquela Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Essa teria sido a primeira sociedade de economia mista do mundo, ou seja, não há mais do que 400 e poucos anos que isso existe. Tá? As autarquias, aí sim são coisas mais novas ainda, não tem 200 anos que se começaram a criar autarquias ou fundações de direito público no Estado. Então, esta ideia, né, do próprio Estado prestando é a dominante na maior parte da história humana, mas ela vem sofrendo um processo de extinção. Cada vez mais, ao longo do século XX e agora no século XXI, o Estado deixa de ser o prestador dos serviços do qual é titular. Repassa isso para outras entidades que ele próprio cria ou para empresários privados. Então, hoje, 2020, a gente ainda encontra a prestação direta de serviço pelo Estado apenas em casos bem específicos de serviços típicos de Estado, como são questões de segurança pública, de defesa, como são questões aí ligadas à defensoria pública, ou em situações nas quais o município seja pequeno, né, não tem um porte significativo a ponto de atrair o empresariado privado para a prestação daquele serviço. Então, por exemplo, às vezes a prefeitura é tão pequena, a cidade é tão pequena que não vale a pena uma empresa assumir a coleta de lixo do local ou os ônibus do local, e a própria prefeitura acaba colocando o seu ônibus, o seu caminhão para fazer essa coleta, para fazer esse serviço para a sua população. Não chega a haver um potencial lucrativo nesse serviço, então não há nem interesse da iniciativa privada em assumir essa prestação ou fazer qualquer tipo de parceria com o Estado, e ele continua então responsável diretamente por isso. Para a gente ter uma visão mais clara de que casos ainda são de prestação direta, de execução direta dos serviços públicos, a próxima lâmina, a próxima apresentação aqui mostra alguns exemplos de serviços de execução direta em cada uma das 3 esferas, né? Pensando na realidade daqui de Santa Maria, especialmente. Né? Se a gente for olhar aqui para Santa Maria e pensar de todas aquelas atividades que a gente enquadra como serviços públicos, o que é prestado por agentes da própria União, por agentes do próprio Estado ou por agentes do próprio município? São poucas coisas relativamente. E aqui estão alguns exemplos disso. Os serviços de defesa, a questão das Forças Armadas, então, Exército, Aeronáutica, esse seria um exemplo de serviço ainda executado diretamente pela União. A defesa do nosso Estado, do Estado brasileiro, é prestada pela União por meio dos seus próprios agentes. Então, militares do Exército, militares da Aeronáutica, militares da Marinha, é que prestam serviço. Se vocês forem olhar o contra-cheque de uma pessoa do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, vocês vão ver que a própria União é a fonte pagadora. Então, aqui é um exemplo de prestação direta. O mesmo acontece na Defensoria Pública da União. Se vocês forem ali na DPU, né, vão ter um serviço público de advocacia para quem não tem como contratar advogado próprio, mas esse serviço será prestado por um agente público da própria União. Não existe nenhuma interposta pessoa entre o defensor público e a União. Ele é assalariado pela União, ele tem um contra-cheque da União. O mesmo acontece lá no Colégio Militar. Não sei se vocês, né, alguém já estudou lá ou conhece alguém que está lá, mas assim, o Colégio Militar presta ensino fundamental e ensino médio, e os professores daquela instituição de ensino federal são remunerados diretamente pela União, são, né, da União. Então, se alguém, por exemplo, tem algum problema lá dentro, sofre um dano moral, né, como eu já vi acontecer na minha atividade, porque eu defendo os atos do Colégio Militar, essa ação é contra a União. Né? Questões de assédio moral, de problema de bullying, não sei o que, é uma responsabilidade da própria União lá dentro desse colégio. Então, ela tem o mando, né, e o comando dessa instituição, porque os seus próprios agentes é que ensinam lá como professor. No caso dos estados, que tipo de serviço a gente verifica como sendo prestado diretamente pelos seus agentes públicos? A gente tem 3 exemplos aí. Defensoria Pública do Estado, os defensores públicos estaduais são
servidores do próprio Estado do Rio Grande do Sul. As servidoras, né, e servidores da educação pública, tanto no ensino fundamental e no ensino médio aqui no Estado, são remunerados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, você sabe que as professoras, por exemplo, hoje em dia tem um problema até do atraso do salário, do parcelamento do salário. Por quê? Porque são funcionárias do Estado, do Poder Executivo Estadual. Então, o aluno da rede pública de ensino estadual, ele recebe um serviço diretamente do Estado do Rio Grande do Sul. O mesmo sucede com a Polícia Civil e com a Brigada Militar, que estão associados à prestação do serviço de segurança pública. Eu coloco um asterisco ali na segurança pública, porque vocês vão encontrar na doutrina alguma divergência a respeito da natureza da segurança pública. Tem doutrinadores que defendem que segurança pública é um serviço público, propriamente dito, de caráter ampliativo, porque proporciona segurança para a população em geral, e tem gente que defende que segurança pública, na verdade, é atividade de poder e polícia, né? Porque ela muito mais restringe, muito mais limita o exercício de liberdades individuais em prol de interesses maiores do que amplia, do que satisfaz diretamente o usuário. Então, existe uma polêmica aí se ela é serviço público ou se ela é atividade de poder e polícia. Mas, em considerando segurança pública como serviço público, ela seria um caso de execução direta, de prestador direto, né, do Estado, chegando na população. No caso do município, né, o município de Santa Maria, por exemplo, a gente vai encontrar servidores da prefeitura, servidores do município, trabalhando na educação pública também, né, no ensino infantil, no ensino fundamental, então nas creches, nas escolas municipais ali de primeira a quarta série. A gente vai encontrar enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos do município nos postinhos de saúde da prefeitura, na saúde pública básica, então dentro do SUS. Tá? A gente vai encontrar pessoal da prefeitura trabalhando no cemitério médico municipal. Não sei se vocês já foram ali, já visitaram aquele cemitério que tem perto do Clube Tênis, ali na Liberdade. O pessoal que trabalha ali, desde o coveiro até o vigia, é funcionário da prefeitura. Ele é um agente público do município. Tá? Então, esse também é um caso de execução direta de serviço. E no asfaltamento de ruas, quando se faz essas pequenas operações de tapa-buraco, se usa maquinário da própria Secretaria de Obras. E ali dentro, quem vai dirigindo a patrola, quem vai fazendo, né, com a pá a colocação do piche, são funcionários da própria Secretaria de Obras. São pessoas da prefeitura com a natureza, então, de servidor público que fazem esse tipo de serviço. Tá? Então, esses aí seriam alguns casos que exemplificam essas situações da execução direta do serviço, o próprio ente. Não, então, aqui tem uma relação bilateral. Tem o prestador, que é titular, e o sujeito que recebe. Vejam vocês que, na maioria dos casos, esses serviços aqui não tem nenhum tipo de contraprestação do usuário. Ou são serviços uti-universe, são serviços coletivos, que são remunerados por tributos, ou quando, eventualmente, tu pode considerá-los como serviços uti-single, né, que sejam fruídos individualmente, eles são gratuitos. Então, geralmente, na execução direta, não existe qualquer relação de consumo. Tá? Não posso dizer que eu sou consumidor do serviço de educação pública. Não posso dizer que eu sou consumidor do serviço de saúde pública ou do serviço de asfaltamento de cemitério. Não há relação de consumo. Há uma relação pura de direito público entre Estado e cidadão. Há uma relação bilateral, uma relação direta, mas que não passa pela ideia de relação de consumo. Tá? Essa execução direta de serviço pela administração tem uma possibilidade intermediária, né, que seria terceirizar materialmente a execução. Vejam, às vezes, isso tem 4 exemplos aqui para ilustrar, a administração mantém a responsabilidade do serviço perante o usuário, perante o cidadão, tá? Mas ela terceiriza a execução material desse serviço para uma empresa. É mais ou menos como ocorre em algumas atividades econômicas, em algumas situações, como, por exemplo, vamos pensar ali dentro da Unifra mesmo, dentro do UFN. Vocês entram lá dentro do UFN, vocês veem lá professores, como eu, vocês veem pessoas ali na portaria, né, que cuidam da questão mais administrativa, que cuidam dos prédios, que são funcionários também da UFN. Né? A gente até tem uma colega aqui na turma, que é a Márcia, que é funcionária da UFN. Mas há também terceirizados, que é o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Né? Eu pergunto para você, se acontecer algum problema em relação a um funcionário da limpeza, um funcionário de segurança, vocês vão processar a firma de segurança ou vocês vão processar o UFN? Vão processar o UFN.
porque vocês pagam mensalidade para a UFN, vocês são clientes da UFN, né? Vocês têm relação com ela. A segurança e a limpeza, o fato delas serem terceirizadas, é simples auxílio material para a UFN. Vocês não têm relação com a Sulclean, que faz a limpeza. Tá? Então, se alguém resbalar numa poça d'água deixada por uma faxineira lá, vai processar o UFN. Então, é isso que acontece nesses casos que eu quero demonstrar agora para vocês. Às vezes, o Estado contrata uma empresa terceirizada, mas continua tendo responsabilidade pelo serviço, continua sendo, né, a face do serviço perante o cidadão. Isso acontece aqui em Santa Maria, por exemplo, no caso da iluminação pública, no caso da coleta de lixo, no caso da limpeza urbana e no caso de alguns asfaltamentos de ruas que demandam obras maiores, como foi o caso do recapeamento da Avenida Presidente Vargas, do recapeamento da Avenida Dores, do recapeamento da Avenida Walter Jubim, que aconteceram nos últimos meses. Então, por exemplo, no caso de iluminação pública, serviço de iluminação pública é um serviço uti-universo, um serviço coletivo. Tu não tem como saber se uma pessoa usou mais ou menos a iluminação pública. Tá? Não é que, mas eu moro na minha rua, então eu sou usuário. Não. Se tu é pedestre, se tu é motorista, tu passa por uma rua iluminada, tu já está usando aquele serviço. E como é que eu pago por ele? Eu pago pelo serviço de iluminação pública mediante uma contribuição específica que vem na conta de luz. Eu não sei se vocês são os próprios responsáveis pela conta de luz na casa de vocês, mas se tiverem essa oportunidade, peguem uma conta de luz da RGE e olhem lá quanto é que vocês estão pagando de contribuição de iluminação pública para o município. Ali está a contraprestação desse serviço. E aí vocês estão pagando para quem? Para a prefeitura ou para uma empresa? Vocês estão pagando para a prefeitura. A prefeitura é a responsável. Quando um poste está queimado na luz de você, na rua de vocês, dá para ligar para a prefeitura. Mas quem é que vai lá manter? Quem é que vai chegar com um caminhãozinho, com uma escada, com um capacete para trocar o bico? A tal da Ion Energia e Iluminação. Esta é a empresa terceirizada que atualmente faz materialmente essa atividade para a Prefeitura de Santa Maria. Agora, se um poste de luz cair em cima do carro de vocês não vão processar a Ion, vocês vão processar a Prefeitura, né? Porque ela que é a responsável última pelo serviço perante o cidadão e é para ela que vai o dinheiro da contribuição de iluminação pública. Tá? A mesma coisa ali na coleta de lixo. Né? A Prefeitura é remunerada pela coleta de lixo por meio de uma taxa que ela cobra uma vez por ano junto com o IPTU. Aqui também vale essa mesma, né, dica que eu falei antes. Se você é o responsável pelo IPTU na sua casa, pega lá o boleto e você vai ver ali as taxas que você está pagando além do próprio IPTU. O IPTU é um imposto, mas tem outros tipos de tributos que são cobrados junto com ele. E um desses tributos é a taxa de coleta de lixo, o outro é a taxa de coleta urbana, de limpeza urbana. A coleta de lixo, né, então, é responsabilidade da prefeitura, mas ela não põe servidor concursado com estabilidade para coletar lixo para vocês. Ela coloca uma empresa terceirizada que ela contrata, chamada Conesul, que é a que cuida dos containers. Tem uma outra empresa que faz aquela coleta tradicional, que o lixeiro sai correndo e pega o saquinho ali na lixeira particular, mas essa que vira o container no caminhão é da Conesul. Então, tem duas empresas terceirizadas ajudando a prefeitura nesse serviço de coleta de lixo aqui em Santa Maria. No caso dos garis, o pessoal que faz a limpeza da rua, que faz a poda das plantas, que corta a grama dos canteiros, né? Esse serviço de limpeza urbana é da prefeitura também. Ele é remunerado por uma taxa que vem com o IPTU. Mas quem é que executa materialmente? A Sulclean. A Sulclean tem contrato com a prefeitura e vocês veem eles uma, duas vezes por mês aí fazendo isso na rua. Né? Porque o tipo de contrato que eles têm com a prefeitura é um contrato que eu acho meio complicado, porque eles têm tipo uma franquia por metro quadrado que eles cortam. E aí eles colocam todo mundo a cortar num dia só e o resto do mês não tem gari praticamente na rua. Mas é assim que a Prefeitura de Santa Maria fez esse contrato. Tá? No caso do asfaltamento, também, vocês não pagam diretamente pelo asfaltamento das ruas. Vocês pagam IPTU, né? Às vezes até a Prefeitura poderia cobrar contribuição de melhoria de quem mora na rua, mas geralmente não faz. E aí, quando tem uma obra grande, como eu mencionei no caso dos recapeamentos das Dores, da Presidente, da Walter Jobim, eles contratam uma empreiteira privada para fazer o serviço para eles. Então, a Cotrel, a Bela Páscoa, são as empresas que frequentemente fazem esse serviço para a prefeitura. Eu não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu agora no início do ano, ali por fevereiro, março, não me lembro bem, mas um rolo compressor de uma dessas empresas, acho que foi do Bela Páscoa, saiu rolando presidente abaixo. Eles perderam o controle da máquina ali na altura da esquina do Silon Rosa, né, da Apple com a Viscom, com a presidente, e esse rolo compressor ele veio por cima de uma parada de ônibus, e aí o condutor não conseguia parar, ele veio e ele foi destruir o muro da Vila Militar lá embaixo.
Se uma pessoa se machucou nesse acidente, ela não vai cobrar da Cotréu da Della Pasco, ela vai direto contra a prefeitura. E a prefeitura se ressarce contratualmente junto à empreiteira. Porque a relação, né, com o cidadão é da prefeitura. O serviço ainda é direto, a responsabilidade é do município por esses serviços. Apenas a atividade material é que está sendo delegada para eles, né, sob as ordens do município. Então, são 4 casos aí que exemplificam que é possível ter execução direta, porém com uma empresa terceirizada no meio, mas preservando a relação bilateral entre cidadão e Estado. O cidadão não tem relação com essa empresa terceirizada, ele simplesmente recebe o serviço como se fosse do próprio Estado, no caso aqui dos 4 exemplos do município de Santa Maria. Compreendido aí? Alguma dúvida, alguma questão em relação à execução direta? Porque esse, né, já foi, então, o primeiro módulo, o primeiro tipo de prestação de serviço. Nada, meus caros, então, podemos seguir. Bom, segundo modelo de prestação de serviço. O segundo modelo já é um tipo de execução indireta. Aqui a gente vai ter 3 polos já envolvidos. O titular do serviço, que é o município, estado ou união, sempre. O prestador do serviço, que vai ser alguém que a lei destinou como prestador. E o usuário, o cidadão recebendo esse serviço lá na ponta. Então, na execução indireta por delegação legal, o que existe é a criação de uma entidade na administração indireta para prestar o serviço público. Aqui vai surgir, então, a figura de uma autarquia, de uma fundação de direito público, de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista criada pelo titular da empresa para prestar o serviço. Essa é a ideia da descentralização. No semestre passado, no Direito Administrativo 1, acredito eu, vocês aprenderam a diferença entre desconcentração, que é simplesmente passar para os órgãos, e descentralização, que é passar para outras pessoas que vão ser supervisionadas pela administração. Então, nesse modelo de execução direta por delegação legal, o Estado cria uma autarquia, cria uma fundação, cria uma empresa estatal e, na mesma lei que cria essa entidade, dá a ela poder para prestar o serviço. Esse modelo começou a ganhar muita força no Brasil, principalmente na década de 60. Os grandes responsáveis pela implementação do modelo de execução direta por delegação legal no Brasil foram os militares no regime militar de 64 a 85. Há um decreto-lei que até hoje está em vigor, o Decreto-Lei 200, de 67, que determinou como princípio geral que a administração repassasse para outras entidades a sua, né, responsabilidade por prestação de serviço. Então, nessa época aí foram criadas as grandes estatais que existiam no nosso país. Aí que foram criadas a Petrobras, a Vale do Rio Doce, os Correios, a Telebrás, a Eletrobras. Aqui no Rio Grande do Sul foi criada a Corsã, foi criada a CE, foi criada a CRT. Então, essas grandes empresas estatais foram criadas justamente para atender a esse modelo. Um modelo que primava por uma maior especialização do Estado na prestação de serviços, certo? Criando uma entidade com estrutura própria, com patrimônio próprio, com pessoal próprio, para cuidar daquele serviço. Algumas foram criadas com modelo empresarial, como é o caso da Petrobras, da Vale, dos Correios. Outras foram criadas com modelo público, 100%, da autarquia, que é o caso do INSS, o caso do FSM, o caso né, do DAER e assim por diante. Então, esse modelo não exige licitação. Esse modelo não tem contrato por prazo determinado. É um modelo em que a entidade da administração indireta criada recebe, por lei, a atribuição de ser o prestador de serviço. O titular continua sendo Estado, município e União. O prestador passa a ser uma autarquia, uma fundação, uma empresa estatal. E o cidadão agora vai receber desta entidade, autarquia, fundação ou empresa. A relação deixa de ser com o titular. Então, eu agora, se tiver um problema, se tiver um dano, se tiver um acidente de consumo no meu serviço, eu vou ir direto contra o prestador. Vamos pegar o caso aí dos Correios.
O serviço postal é um serviço de titularidade da União. Quem é que presta os serviços postais no Brasil desde 1971? Os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos. Se uma correspondência minha é extraviada, é furtada, não chega até mim e eu comprei por ela e o vendedor diz que entregou, tá? Quem é que eu vou processar? Os Correios e não a União. Tá? Porque a minha relação agora é com o prestador, com a empresa pública designada por lei para ser prestadora de serviço em caráter monopolístico no país. Tá? Esse modelo, então, das grandes estatais como entidades que prestam os serviços públicos, passou. Então, eu vinha dizendo que esse modelo das grandes estatais como prestadora de serviço público, que começou a ganhar força no nosso país lá nos anos 60 com os militares, ele entra em crise. Ele entra em crise porque ele começa a sofrer pressões internacionais para ser abandonado. Nos anos 80, a gente teve uma reviravolta econômica no mundo. O poder foi assumido depois de vários anos pela direita. Nos Estados Unidos foi a época do Ronald Reagan, na Inglaterra foi a época da Margaret Thatcher. E esses dois presidentes que, de certa forma, né, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra do Reino Unido, tinham uma visão bastante liberal da economia, no sentido de retirar o Estado da presença econômica. Então, eles reduziram muito, eles privatizaram muita coisa nos seus países, né? Eles inviabilizaram qualquer tipo de subsídio estatal para empresas prestadoras de serviço e entenderam que a eficiência só viria se cada um fosse responsável pelo resultado da sua atividade. E como esses órgãos são também os maiores financiadores do Banco Mundial e do FMI, eles passaram a condicionar os empréstimos do Banco Mundial e do FMI aos países que precisassem, né, se eles fizessem uma contrapartida, se eles prometessem que eles deixariam de atuar nas atividades de serviços públicos. Então, o Brasil, o México, a Argentina, a partir dos anos 80, começaram a sofrer essa pressão para deixar este modelo das grandes empresas estatais de lado. E o Brasil realmente entrou de cabeça nessa ideia a partir dos anos 90, com o governo do Collor, depois com o governo do Fernando Henrique, e deixou, então, de atuar em boa parte dos segmentos. É por isso que nos anos 90, quando termina os anos 90, a gente já não tem mais a CRT como a única prestadora de telefone, não tem mais a CEA como a única prestadora de serviço de luz, não tem mais a Corsan como a única fornecedora de água, não tem mais o sistema anterior de petróleo, que a Petrobras tinha monopólio, e assim por diante. Então, a gente vai ver um desmonte desse sistema que vigiou por mais de 20, 30 anos, nos anos 90. Tá? Mas antes de falar de como é que ele foi superado, de qual foi o sistema anterior, a gente vai entender melhor como é que ele funcionava, né, e como é que ele ainda funciona nos casos em que existe, por exemplos de atuação do Estado por meio de delegação legal. Tá? Então, aqui, assim como eu fiz na execução direta, eu mostro para vocês na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal alguns exemplos de atuação do Estado por execução indireta, né, por delegação legal. Na União, o primeiro exemplo é aquele que eu já dei, dos Correios. A União é titular de serviços postais, segundo o artigo 21 da Constituição, mas quem é que presta? Os Correios. Quem são os Correios? Os Correios é uma empresa pública criada pela União. Né? Os Correios foram criados em 71. Antes dos Correios serem criados, o próprio Ministério das Comunicações, órgão da União, é que entregava a correspondência. O carteiro, até 70, era funcionário público da União, como um professor do Colégio Militar, é hoje. Né? Então, ele tinha um contra-cheque da União. E a própria União, então, prestava diretamente. Aí ela passou para esse modelo de execução indireta por delegação legal. Criou uma empresa que faz os próprios concursos, que tem seletistas empregados e que tem que dar, teoricamente, lucro, tá? Que são os Correios. Tá? No caso do ensino superior, a União sempre foi diferente do Estado e do município. O Estado e o município executam diretamente a educação. Né? São professoras do Estado e professoras do município que dão aula. Né? No caso da União, são poucos os professores na União. A União cria autarquias ou fundações públicas para fazer universidade, para fazer Instituto Federal. Então, a UFSM, a URGS, a UFPEL, a FURG, o IFE daqui de Santa Maria, são autarquias ou fundações públicas. São entidades próprias. Tá? Se uma pessoa, por exemplo, sei lá, uma aluna é estuprada no campus de uma universidade federal, ela vai processar não a União, mas a Universidade Federal, porque a relação dela é com a universidade. Tá? A mesma coisa acontece com relação a erros médicos do USB.
né? A pessoa que porventura morra no leito do USME aqui em Santa Maria não precisa processar a União, não vai, é até ilegítima a parte. Ela tem que processar a UFSM, porque o USME é parte da UFSM. Então, tudo o que acontece em sede de educação pública federal é tratado diretamente com a autarquia ou a fundação responsável. Então, uma dessas aí, aqui no Rio Grande do Sul, possivelmente seria a ré numa eventual ação indenizatória. No caso do serviço público e de assistência social, de previdência social, né, das aposentadorias, a União criou uma autarquia própria para isso, que é o INSS. Então, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, é quem, então, legalmente tem a competência para prestar esse serviço para a população. É ele que dá auxílio-doença, é ele que faz as perícias, é ele que concede aposentadoria, é ele que computa tempo de serviço, é ele que dá certidões, etc, etc. Tá? Na questão do serviço elétrico, né, de geração de energia, a União tem uma gestora nacional que é a Eletrobras. Então, essa Eletrobras, até hoje, ainda é a empresa responsável pela gestão desse serviço em nível nacional. Aí, localmente, os estados licitam para empresas privadas prestarem a domicílio, como é o caso da RGE, aqui em Santa Maria, que é uma empresa privada, presta para nós. Tá? Nos estados, que casos a gente tem aí de exemplo de execução direta por delegação legal? A gente tem, por exemplo, na conservação das estradas, 2 tipos diferentes de entidades da administração direta prestando serviço. O DAER, né, que é o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, uma autarquia estadual, cuida das estradas não pedagiadas. Ele que faz, então, tapa-buraco, asfaltamento de rodovias estaduais não pedagiadas. A EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, foi criada com modelo empresarial para gerir os pedágios das empresas das rodovias gaúchas. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, desde 2013, a maioria dos pedágios é administrada pela EGR, que é uma empresa do estado. Ela não tem contrato, ela tem uma lei dando para ela o direito de cobrar pedágio. Tá? O mesmo sucede com o gás canalizado. O gás canalizado, lá em Porto Alegre, na região metropolitana, onde há esse serviço, é prestado pela Sulgás, que é uma empresa do próprio estado do Rio Grande do Sul. É uma empresa pública. Tá? Vamos ver, piscou aqui. Professor, poderia haver litisconsórcio passivo entre a União e a FSM? Pérola, não haveria interesse processual nisso. Porque se eu condenar ou a União ou se eu condenar a universidade, o juiz vai me dar um precatório. E o precatório da Justiça Federal, tanto faz se ele é da União ou da universidade, ele sai da mesma fonte, ele sai do próprio tribunal. Tá? Então, assim, ó, não tem como eu ter maior agilidade ou ter maior garantia porque eu processei A ou B. Então, do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico, não vale a pena, não tem interesse processual. E do ponto de vista estritamente jurídico, a união seria ilegítima, porque a relação é com a UFSM se aconteceu na UFSM, se a responsabilidade é dela. Então, assim, não tem nem vantagem econômica e nem vantagem jurídica. Tecnicamente, por isso, é caso de extinção sem resolução de mérito em relação à União e tu continuaria o processo apenas contra a universidade. Se o sujeito entrou só contra a União, seria caso de extinção total do processo ou ele emenda inicial para fazer contra a universidade. Tá? Mas o precatório, repito, seja contra a União, seja contra o INSS, seja contra o FSM, ele sai tudo da mesma fonte. É uma dotação orçamentária que o TRF recebe. Então, não faz diferença pro autor da ação, pro jurisdicionado, quem é que ele conseguiu condenar, ele vai receber um precatório federal do TRF. Ok. Então, prosseguindo, eu tinha falado dos casos de execução indireta por delegação legal nos estados. Temos agora o caso dos municípios. Tá? Aqui em Santa Maria, eu não tenho nenhum exemplo de serviço que esteja sendo prestado legalmente, né, por execução indireta. Santa Maria não tem empresas públicas. Santa Maria tem autarquias e fundações, mas elas não prestam serviço público. Santa Maria só tem 2 autarquias. Uma é o IPASP, que cuida da previdência dos servidores, então é um serviço administrativo, é para a própria administração. E tem o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento, que cuida de projeto urbanístico, então é um serviço administrativo também. O município de Santa Maria, repito, não tem nenhuma entidade da administração direta prestando serviço para a população. Tá? Então, os exemplos que eu peguei de execução direta são fora da cidade. Eu peguei um exemplo que é de Porto Alegre,
em que a água e o esgoto são, né, competência do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto. O Departamento Municipal de Água e Esgoto em Porto Alegre, então, é uma autarquia que legalmente assumiu essa competência. Em Porto Alegre, a Corsã não atua. Em Porto Alegre, assim como em outros municípios, tipo Caxias do Sul, São Gabriel, etc., optam por criar estruturas próprias, mas separadas da prefeitura, para cuidar da questão da água e do esgoto. A mesma coisa acontece em relação à saúde pública em outros municípios, por exemplo, em Santa Rosa, que é o lugar de onde eu venho. Em Santa Rosa, a saúde pública não é prestada pela Secretaria de Saúde da prefeitura. A prefeitura lá criou uma entidade própria, uma Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, para cuidar da saúde. Então, qualquer problema relacionado ao SUS em Santa Rosa, tu não processa o município, tu processa a FUNSAR, que é a fundação pública deles, que tem médicos, que tem enfermeiros, que tem técnicos para cuidar da questão de saúde e que mantém os postinhos da cidade. Então, cada município tem uma realidade diferente nesse ponto e, por isso, a gente teria vários exemplos aqui para trazer, conforme o estudo da cidade veria que cada um decide como que quer organizar esse seu serviço. Em Santa Maria, repito, não temos exemplos de execução indireta por delegação legal. Então, meus caros, com esses exemplos aqui dos municípios, eu termino esse segundo módulo, esse segundo modelo de prestação de serviço, que é o modelo das grandes estatais, o modelo das autarquias, o modelo das empresas estatais prestando, por lei, um serviço público. Tá? Agora, fazer um comentário de contextualização política. Este modelo de execução indireta por delegação legal, como vocês já podem ver, ele vai contra o que o liberalismo prega. Ele vai contra o que a direita pretende para a sua visão de Estado. Tá? Então, ele está associado, hoje em dia, a um ideário mais de esquerda, a concepções de Estados mais sociais, digamos assim. Então, assim, aonde que esse regime de prestação de serviço ganhou força nos últimos anos? Ele ganhou força justamente nos países que tiveram governos mais de esquerda. Então, na América Latina, por exemplo, esse sistema ele foi ressuscitado, ele foi recriado em larga escala na Venezuela, foi criado em larga escala na Bolívia e na Argentina no tempo dos Kirchner. Durante o mandato do Néstor Kirchner, dos dois mandatos da Cristina Kirchner, eles recriaram empresas públicas, eles reestatizaram serviços. Isso aconteceu na Bolívia com os minérios, isso aconteceu na Argentina com o transporte aéreo, isso aconteceu na Venezuela em quase todos os setores da economia. Então, hoje, mundialmente, esse modelo é visto como um modelo mais ligado à esquerda. No Rio Grande do Sul, a gente teve um exemplo de recriação de empresa dentro desse modelo, que foi o caso da EGR. A EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, foi criada em 2013 pelo governo Tarso Genro, que era do PT. Então, na época, o Tarso Genro estava diante da seguinte situação. O governo Brito, que era do PMDB, lá nos anos 90 e 98, tinha concedido as estradas gaúchas por 15 anos para empresas privadas. Então, até 2013, por exemplo, quem ia a Porto Alegre, daqui de Santa Maria, pagava pedágio ali em Candelária, pagava pedágio lá em Venâncio Aires, por uma empresa chamada Santa Cruz Rodovias. Quando esse contrato da Santa Cruz Rodovias terminou, passados os 15 anos de duração dele, o Tarso Genro tinha várias opções em mão. Ele podia prorrogar os contratos por mais tempo, ele podia fazer uma nova licitação para outra empresa privada assumir, mas o que ele fez? Ele decidiu criar uma empresa gaúcha para explorar esse pedágio por lei, sem contrato. E foi o que ele fez. Então, o modelo atualmente vigente é, né, esse aí. Então, como eu disse, a esquerda prefere o Estado atuando diretamente nos serviços ou por meio das suas empresas públicas, né? Aquilo que a gente identifica quase como um capitalismo de Estado. Já a direita ela pretende justamente o contrário, que o Estado saia do serviço público e delegue para a iniciativa privada. O Estado, né, na visão mais à direita, ele deve seguir o terceiro modelo, que é o que eu vou apresentar agora, da execução indireta por delegação contratual. Um modelo pelo qual tu permite concorrência nas propostas, licitação, então, por concorrência, por leilão, para ver qual é a melhor proposta da empresa para prestar o serviço e que tu vai ter um prazo determinado com aquela empresa. E se a empresa não for boa, tu manda ela embora. Tu corta o contrato com ela, não deixa mais ela prestar o serviço.
Nesse terceiro modelo, então, de execução direta por delegação contratual, o Estado continua na posição de titular do serviço, mas por meio de um contrato, ele repassa a situação de prestador a uma outra pessoa jurídica ou física. E essa pessoa prestadora pode até ser de direito público. Né? Pode ser a Corsã, pode ser a Vale do Rio Doce, pode ser a Petrobras, pode ser uma empresa até dominada pelo Estado. Mas o que interessa é que tem um contrato, tem um prazo de duração e tem havido uma licitação prévia para escolher com quem que ele vai assinar esse contrato. Tá? Essa é a forma, então, que o liberalismo dos anos 80 impôs ao Brasil nos anos 90, que o Fernando Henrique, que o Collor começaram a implementar. Tá? O movimento de desestatização da economia, né, passou, então, pela quebra do modelo anterior das empresas públicas, das autarquias, como prestadora de serviço. O país, então, se abriu para o investidor estrangeiro atuar nos serviços públicos. E esse modelo da delegação contratual tem, então, duas submodalidades, né? Dois mecanismos próprios. A concessão de serviço público e a permissão de serviço público. As duas são contratos de prestação de serviço público. As duas são regidas pela Lei 8987 de 95, que é a principal lei que a gente tem que estudar nessa matéria aqui, de serviços, na unidade 4, quando quer entender como é que funcionam os serviços no Brasil. Esse modelo de concessão de permissão, então, que permite que o Estado contrate com empresários privados a prestação de serviço, é o prevalente na Europa, né, na União Europeia, é o prevalente nos Estados Unidos, é o prevalente em países que simbolizam o que seria o mundo capitalista atual. Tá? Já países da órbita mais socialista, como é o caso da China, eles vão ter sempre empresas estatais, como seria o segundo modelo, o modelo de execução direta. Então, na China, tu vai ver quem é que presta internet, uma empresa estatal. Quem é que presta serviço de trem na China, uma empresa estatal. Quem é que presta, né, sei lá, qualquer serviço ali de rádio, de TV, tudo estatal. Agora, tu muda para a Europa, muda para os Estados Unidos, tu vai ver nos Estados Unidos até os trens são prestados por empresas privadas. Né? O serviço de rádio, o serviço de TV, o serviço de telefone, o serviço de avião, tudo é privado. Então, é isso que a gente está vendo aqui a diferença entre o país mais capitalista e o país mais socialista, embora nenhum seja 100% uma das coisas só. Tá? Nós, no Brasil, temos no artigo 175 a previsão de que nós podemos ser qualquer das duas coisas. Tá? Então, existe apenas uma pressão política que se inclina mais para um lado ou mais para o outro. Bom, aprofundando melhor, explicando melhor como é que funciona essa delegação contratual, a gente percebe que existem dois institutos, então, como eu já disse, a permissão e a concessão de serviço público para fazer isso. Tá? Qual é a diferença entre um e outro? É isso que essa apresentaçãozinha aqui, essa lâmina mostra. A permissão e a concessão de serviço público têm algumas pequenas diferenças, sim. Tá? Ambas necessitam de licitação prévia, ambas são contratos administrativos, mas elas têm diferenças entre si. Um pequeno parênteses antes de falar dessas diferenças. Não confundam, por favor, o que a gente está vendo agora, na unidade 4, e que se chama permissão de serviço público e concessão de serviço público, com o que a gente viu na unidade 3, a título de permissão de uso e concessão de uso de bem público. Permissão de uso de bem público é eu pegar um ginásio da prefeitura para fazer uma Olimpíada estudantil. Concessão de uso de bem público é eu conseguir concessão de uma fonte de água mineral para tirar a água dali, engarrafar e vender. Agora, eu estou falando de permissão de serviço e concessão de serviço. O Estado não está me passando nenhum bem. O Estado está simplesmente me deixando explorar uma atividade que é pública. Então, é diferente. No contrato de concessão de uso e permissão de uso, tem repasse de um bem, empréstimo de um bem público. Aqui é só uma autorização para exercício de uma atividade pública. Permissão de serviço e concessão de serviço não entregam bens para os particulares, só deixam eles, com os próprios recursos, prestarem o serviço que era do Estado. Ok? Fecha parênteses e agora a gente continua. Qual é então a diferença entre a concessão de serviço e a permissão de serviço? Já que as duas são contratos, já que as duas têm licitação. A primeira diferença é que a permissão de serviço tem um caráter de contrato de adesão. Na permissão de serviço, o permissionário não tem muito o que discutir com o Estado. Ele simplesmente adere a uma série de cláusulas, uma série de compromissos, uma série de regras impostas
pela prefeitura, pelo governo estadual, pelo governo federal, sem ter muito espaço para discussão. Já o concessionário, não. O concessionário ele consegue sentar na mesa com o governo para discutir cláusulas de reajuste, para discutir metas, para discutir algumas regrinhas dentro do contrato. Então, no contrato de concessão, por exemplo, o dono da empresa de ônibus senta com o prefeito para discutir quanto que vai ser o aumento da tarifa. Ah, vocês querem dar passe livre? Então vamos reajustar a tarifa desse jeito. Ah, vocês querem botar ar-condicionado? Então vou reajustar desse jeito. Ah, vocês querem, sei lá, dar meia passagem para estudante? Então a tarifa vai ter... Então ele negocia. Tá? O contrato de concessão é mais flexível, é mais aberto à negociação. O contrato de permissão, não. Tu simplesmente adere. Tu é um pobre coitado que tem que aderir a regras se tu quer trabalhar. Se tu não tem, se tu não quer, tem quem queira. Então, a permissão é mais fechada, a concessão é mais aberta para negociação. Segunda diferença. Quem pode ser contratado como permissionário e quem pode ser contratado como concessionário? O permissionário pode ser pessoa física ou jurídica. O concessionário só pode ser de jurídica para cima, ou uma pessoa jurídica ou um consórcio de pessoas jurídicas. Então vejam que a permissão eu posso contratar um indivíduo, por exemplo, um taxista. Um taxista pode ser permissionário do serviço público de táxi no município. Como pessoa física, ele vai lá, adere uma cláusula ali do contrato de permissão e ele vira taxista, tem uma licença para operar esse serviço. Já a concessão exige a instalação de um CNPJ, né, de uma empresa. Então, é algo de porte maior, já se mostra por aí. Né? Só pelo tipo de pessoa que pode contratar, a gente já viu que a concessão é maior, mais complexa do que a permissão. Okay? Outra importante diferença é o caráter precário da permissão e irrevogável da concessão. A permissão pode ser retomada pelo poder público a qualquer tempo, sem indenização. Ela é precária, ela não tem estabilidade. Tá? Já a concessão, não, a concessão é estável, ela é irrevogável. Se o Estado decidir romper uma concessão com uma empresa antes do prazo determinado para o seu encerramento, ele vai ter que indenizar o empresário, o concessionário, pelos lucros cessantes que ele sofreu. Então, há muito mais segurança jurídica na concessão do que na permissão. Tá? Um taxista pode perder a sua permissão de serviço a qualquer tempo e ele não vai receber nenhum dinheiro por isso. Tá? E por que será que acontece essa diferença na permissão e na concessão? Tá? Claro, isso é uma regra legal. A permissão está lá no artigo 40 da Lei 8987, a concessão está nos demais artigos. Mas por que se tem essa precariedade, essa instabilidade na permissão e na concessão? Pessoal, na verdade, é porque elas são aplicáveis a tipos diferentes de serviços. A permissão, que é mais simples, que é revogável, é aplicável a serviços que não demandam alto grau de investimento. Um táxi, por exemplo, não demanda alto grau de investimento. Se eu tenho um carro e quero virar taxista, o que eu vou gastar para isso? Eu vou comprar um adesivo, vou botar um prefixo em cima dele e deu para bola. Talvez eu tenha que comprar uma roupa branca, não sei. Conforme a regra do município, tem que usar só camisa. Mas assim, ó, a hora que eu perder a licença de táxi, eu também não perdi nada. Eu só vou tirar o adesivo, eu vou continuar com o meu carro, vou continuar com a minha roupa. Então não tem alto grau de investimento. Por isso que não tem indenização, por isso que é precário, por isso que a permissão é mais flexível. Já na concessão, por exemplo, eu sou o dono de uma frota de ônibus. Eu tenho que contratar oficina, eu tenho que contratar funcionário, eu tenho que ter uma frota gigante de ônibus para atender o serviço coletivo urbano. E se um prefeito decide romper o contrato comigo, olha o prejuízo que ele vai me dar. Onde é que eu vou enfiar todos esses ônibus? O que eu vou fazer com todos esses funcionários? Eu preciso ter uma indenização nesse caso. Então, a concessão serve para serviço que tem alto grau de investimento. Serviço cujo investimento só se amortize dentro de um prazo médio ou longo. Tá? Então, há uma expectativa do empresário de ficar um número X de anos, pelo menos, para ele tirar o investimento que ele fez e ganhar lucro com isso. O permissionário, não. Enquanto durar, tá bom para ele, porque ele não gastou para entrar. Tá? Então, essa é a diferença fundamental. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente vai ver concessões, porque, na grande maioria das vezes, existe a necessidade de um aporte financeiro, de um investimento inicial para a pessoa começar a prestar uma atividade pública. Tá? Então, a permissão é reservada para casos muito raros, bem mais singelos de serviços, como exemplifica o caso dos táxis. Já a concessão, para a grande maioria dos serviços públicos, vai ser o modelo preferencial. Ok? Bom, aqui, mais uma vez, um quadro de exemplos. Tá? O que nós temos aqui de exemplos na esfera federal, estadual, municipal, de serviços que podem, que atualmente são delegados contratualmente para pessoas jurídicas, privadas.
por meio de contratos. No caso de serviços federais, transporte aéreo. Transporte aéreo é um serviço federal, segundo o artigo 21 da Constituição. Mas quem é que presta? Tem empresa da União voando? Não, nenhuma. Não tem nenhuma Bolsonaro linhas aéreas, não tem nenhuma Brasil linhas aéreas. O que existe é a Azul, a Latam, a Gol e uma série de empresas estrangeiras fazendo voos internacionais. Então, estas são as concessionárias do serviço de transporte aéreo. Elas têm um contrato com a ANAC, dentro da União, para prestar esse serviço. Elas é que são as concessionárias. Se eu sofro um acidente de avião com qualquer das empresas, eu cobro de quem? Da Azul, da Latam, da Gol, não cobro da União, porque meu contrato é com a prestadora, com a concessionária. A concessionária recebe toda a responsabilidade pelo serviço com o contrato. Então, ela vai ter os lucros das passagens que vender e os prejuízos dos acidentes que causar. Tá? No transporte ferroviário de carga é serviço da União, artigo 21 da Constituição. Quem é que presta? A Rumo, antiga ALL. Né? Até os anos 90, quem prestava isso era uma estatal. Vejam, era o modelo 2. Era o modelo da empresa pública, prestando que era a Rede Ferroviária Federal. Em 97, a Rede Ferroviária Federal entrou em liquidação e o governo repassou isso para a iniciativa privada. E aí que a LL entrou na jogada e depois acabou mudando de nome, foi vendida, virou Rumo. Então, a concessionária do serviço de transporte de carga hoje é a Rumo. Então, o cara é arrozeiro e ele quer transportar a sua produção por trem, ele trata junto a Rumo o frete desse transporte. Na TV aberta, a TV aberta. Matheus, quer perguntar alguma coisa? Por favor. Foi sem querer. Ok, continuamos. Na TV aberta, repito, a União é concessionária do serviço de TV. Quem são as concessionárias? Perdão, a União é a titular do serviço de TV aberta. Quem são as concessionárias? A gente vai ter a RBS, vai ter a TV Pampa, vai ter a Record, vai ter a SBT. Então, as concessões de TV no Brasil são firmadas por quase 15 anos. No petróleo, né, o refino de petróleo, a criação de combustível é um serviço público no Brasil. Só que a Petrobras não é a única. A OGX, que era do Eike Batista, tinha concessões, agora acho que até faliram. A Shell, a British Petroleum, qualquer empresa produtora de petróleo que quiser, entra numa disputa com a Petrobras e dá lances num leilão para explorar um poço de petróleo. É claro que no Brasil a maioria deles ainda está na mão da Petrobras, porque a Petrobras tem interesse em dar bons lances para manter a sua presença no mercado de combustíveis brasileiro. Mas é possível qualquer empresa petrolífera competir com ela e conseguir contratos de concessão no Brasil. Porque são contratos de 10, 15, 20 anos explorando um determinado poço de petróleo e aí a empresa divide o lucro disso com a União. Tá? No serviço estadual, serviços estaduais de transporte intermunicipal. Esse serviço entre municípios, entre cidades. Santa Maria, Porto Alegre, Santa Maria, Santiago, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Maria, Erechim, Santa Maria, Santa Rosa. Quem é que presta esse serviço de ônibus? Também são empresas concessionárias. A Planalto, a Ouro e Prata, a Unisul, a São Pedro, a Caxiense. Né? As próprias estações rodoviárias, que são serviços do Estado do Rio Grande do Sul, também são concedidas à iniciativa privada. Aqui em Santa Maria, quem é que é a prestadora do serviço de estação rodoviária? É a Irmãos Aita Limitada. Se vocês comprarem uma passagem de ônibus aqui em Santa Maria, no balcão, e pegarem a nota fiscal, vocês vão ver que a emissora da nota fiscal é a Irmãos Aita Limitada, que é a concessionária desse serviço. Teve uma licitação para o serviço de estação rodoviária aqui em Santa Maria em 2013, e a Cotrel deu um lance para fazer a rodoviária lá em Camobi, perdeu. Quem ganhou a melhor proposta foi a Irmãos Aita, que prorrogou, na verdade, o contrato anterior. Ela ganhou, né, o direito de continuar sendo a prestadora, porque a sua proposta foi melhor do que a concorrente. Então, ela tem aí um contrato agora de 15, 20 anos para continuar explorando a rodoviária lá onde ela opera. Tá? A Vepo, que trago ali como exemplo, é a concessionária do serviço de estação lá em Porto Alegre. Quem viajou a Porto Alegre já conhece também, o símbolo dela é bem emblemático. A Vepo é a empresa que opera a rodoviária de Porto Alegre. Em Pelotas, por exemplo, o serviço é operado por uma empresa municipal. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, que é o titular do serviço de estação rodoviária, tem um contrato com uma empresa da Prefeitura de Pelotas na rodoviária de Pelotas. Então, vejam como cada cidade tem uma realidade diferente aí nesse ponto das estações. Nos serviços públicos municipais, também existem concessões.
Aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente tem concessão no serviço de água. A Corsã é a contratada pelo município para esse serviço, então tem um contrato entre o município e a Corsã para que ela seja responsável por tratar a água, tratar o esgoto e cuidar do fornecimento ao domicílio. Tem contrato de concessão de alguns cemitérios, como é o caso do Santa Rita e do São José. Santa Rita é aquele cemitério lá na faixa velha de Camobi, aquele que não tem lápide alta, que é tudo na graminha. Aquele cemitério lá está concedido uma empresa chamada L Fórmula, que cuida também do cemitério que fica atrás dele, que é o São José, que é um cemitério mais tradicional. E os transportes coletivos urbanos, os ônibus de Santa Maria são da iniciativa privada. São dessas empresas que vocês talvez já conheçam, que é a Medianeira, a Gabarda, Expresso Dores, mas elas são consorciadas. A prefeitura contrata diretamente com um consórcio formado por elas, que é o SIM, que é o Sistema Integrado Municipal, uma coisa assim, que é o contrato, que é o sistema que opera, então, o transporte coletivo urbano aqui na cidade. Vejam, então, que todos esses casos, a empresa é responsável diretamente perante o consumidor pelo prejuízo que ela sofre. E aí, me vem à cabeça aqui sempre um exemplo para citar, que é a crise da toxoplasmose que a gente teve aqui no ano passado em Santa Maria. Quando teve aquele problema da toxoplasmose, a maioria das pessoas disse que a água deveria ser o vetor, né? Deveria ter sido a causadora do surto. E a água quem trata é a Corsã. Então, quem tinha que ser responsabilizado judicialmente pelo que porventura aconteceu com alguma pessoa que perdeu um filho por causa da toxoplasmose na gravidez ou que ficou cega por causa da toxoplasmose é a Corsã, é a empresa. Ela é a legítima. Entretanto, a Prefeitura de Santa Maria, que deveria fiscalizar a Corsã, que deveria punir a Corsã se tivesse encontrado algum problema, na verdade estava defendendo a Corsã. Estava indo para a imprensa para dizer que não tinha problema nenhum, que a água era boa e que ela, que se tinha alguma causa, não era a água. E eu, como professor de Direito Administrativo, me choquei um pouco por ver o fiscal protegendo o fiscalizado, porque não é essa a regra, não é essa a ideia quando se delega contratualmente um serviço. Quando tu delega contratualmente serviço, tu tem que fiscalizar o contratado, tu tem que cobrar o concessionário. Tu, ente público, tem que ter colocado do lado do consumidor, do cidadão. A única explicação que eu tenho para a postura que foi adotada em Santa Maria em relação à Corsã tem a ver com política, tem a ver com apoio político, tem a ver com financiamento de campanha, tem a ver com algum interesse partidário, porque administrativamente eles não podiam ter ficado ao lado da prestadora. Eles tinham que ter fiscalizado e averiguado e investigado para ver se não era caso de suspender, de punir, de multar ou de eventualmente até declarar a caducidade do contrato por inexecução culposa. Entretanto, não foi o que a gente viu aí. Então, acho bastante reprovável o que foi feito nesse episódio da toxoplasmose em relação ao caso da Corsã especificamente. Santa Maria ainda é o maior cliente da Corsã no estado. A Corsã depende de uma boa relação com os municípios, porque ela só consegue prestar esse serviço onde ela tiver contrato. E Santa Maria ainda tem contrato. Caxias não tem mais, Pelotas não tem mais, Porto Alegre não tem mais, Canoas não tem mais. Então, os grandes municípios do estado já demitiram, por assim dizer, a Corsã, porque entendiam que ela não era uma empresa boa o suficiente para a sua realidade. Santa Maria ainda acha que é. Então, a gente tem essa relação tumultuada aí com essa empresa. Ok? Tá. Bom, vamos para o próximo ponto aqui. Bom, vamos agora começar a nos aprofundar um pouco mais dentro da concessão de serviço público, entender como é que ela funciona. Quando a gente fala em concessão ou permissão de serviço, o esquema é o mesmo. Tem um contrato repassando o serviço do titular para uma empresa e essa empresa vai prestar para o usuário. Então, a gente percebe que tem 3 polos envolvidos. O poder concedente, que é o poder público, que é o titular de serviço. A concessionária ou permissionária, que é a prestadora, que é aquela empresa, então, ou pessoa física que assume a condução do serviço. E o usuário, que é o consumidor, que é quem recebe esse serviço. E entre esses 3 polos, há 2 importantes relações. A primeira relação, a relação número 1 aqui, pessoal, é a verdadeira concessão. É aqui que está a relação de direito administrativo entre Estado e empresa. Aqui que está a relação entre município e Corsã, entre Estado do Rio Grande do Sul e Planalto Transporte. É aqui que está a verdadeira concessão. Aqui que está o repasse do serviço para a empresa. Na relação número 2,
existe, na verdade, uma relação de direito privado, um contrato de consumo. Na relação número 2, eu tenho um usuário que paga por um serviço, tá? E que, portanto, vai ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa relação número 2, entre o usuário e a empresa, portanto, há uma dupla proteção. Eu tenho a proteção do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e tenho também a proteção daquelas regrinhas que exigem que esse serviço seja adequado, que ele siga os princípios de universalidade, de continuidade, de cortesia, de modicidade de tarifa, de generalidade, de transparência, tudo aquilo que a gente viu na aula passada. Então, além dos direitos de consumidor, o usuário de serviço público tem os direitos de usuário de serviço, da Lei 8.987, artigo 6º. Então, há uma dupla proteção. Não que isso funcione, porque a gente sabe que se tu for em qualquer PROCON da vida, aqui em Santa Maria inclusive, os campeões de reclamação, os campeões de problemas, né, são justamente os serviços públicos. Água, telefonia, celular, né, e energia elétrica são muitas vezes os serviços que mais geram reclamação. Eu acho que a única atividade não pública que entra na lista dos 5 mais reclamadas em PROCON são os bancos, os seus cartões de crédito, né, as financeiras, os bancos, mas o resto é quase tudo serviço público que realmente o campeão da reclamação do PROCON. Então, assim, há dupla proteção, mas na prática, né, ele sofre mais do que os outros. Tá? Dentro desse cenário de concessão e permissão que a gente estava vendo aqui, é importante a gente também destacar o seguinte, que existe uma figura, da qual eu não falei muito ainda, que são as agências reguladoras de serviços públicos. Tá? As agências reguladoras são aquelas ali que aparecem na figurinha, geralmente chamadas por siglas. Né? A Anatel, a ANEEL, a NTT, a ANP, a ANA, a ANAC. Né? Quem são essas agências reguladoras de serviços públicos? Essas agências, pessoal, elas foram criadas com 3 competências básicas. Elas foram criadas para regular o serviço, ou seja, criar um marco regulatório, dizer como é que ele tem que ser prestado, quais são as regras, quais são as metas, se vai ser 2G, se vai ser 3G, se vai ser 4G, se a TV vai ser analógica, se a TV vai ser digital, se a água tem que ter mais ou menos cloro, né? Se, sei lá, a bitola do trilho do trem é de tantos metros ou tantos centímetros. Então, assim, são essas agências hoje que têm, na verdade, essa competência de criar o marco regulatório do serviço. Elas que escolhem, tecnicamente, como que o serviço vai ser prestado. Essas empresas também têm a competência de outorgar os contratos de concessão. Então, na verdade, hoje, quem faz a outorga do contrato, quem assina o contrato com as concessionárias, na maioria das vezes, são agências reguladoras. E, por fim, elas têm a competência de fiscalizar esse serviço. São elas que fiscalizam, são elas que multam, são elas que suspendem, são elas que, eventualmente, até acabam com o contrato de concessão. Tá? Então, a gente percebe que hoje, no Brasil, as agências reguladoras esvaziaram as competências dos ministérios. O Ministério das Comunicações existe quase que só para bonito, é quase uma rainha da Inglaterra nesse ponto, porque quem trabalha mesmo é a Anatel. O Ministério das Comunicações não tem mais como assinar contrato, não pune ninguém, não, né? Ele vai lá basicamente para inaugurar a obra. O Ministério das Comunicações só dá diretrizes, porque quem regula, outorga e fiscaliza é a Anatel. Tá? Por que, então, foram criadas essas agências que, de certa forma, se sobrepõem aos ministérios? Elas foram uma exigência do mercado. O Brasil, quando queria atrair investidor estrangeiro, quando quis abrir o seu sistema de serviços públicos aos investidores internacionais, teve também que aderir a essa ideia que já existia na Inglaterra, que já existia na União Europeia, que já existia nos Estados Unidos, de criar agências reguladoras técnicas para os serviços. Ou seja, tirar o político da jogada. Tira o político e põe um técnico para lidar com o serviço. Então, em vez de trabalhar lá com o cara do partido, o cara vai, né, investir um país negociando com um técnico da área. Tá? E por isso, então, essas agências foram criadas com competência, com natureza, perdão, de autarquia especial. Foi criada a ideia de mandatos fixos para esses dirigentes. Então, o presidente da República, por mais que não goste do presidente da ANAC, não goste do presidente da Anatel, não goste do presidente da ANP, não pode trocar, não pode substituir. Tá? Ele só tira, né, vamos brincar aqui, ele só tira um diretor de uma agência dessa matando
ou fazendo o cara renunciar, ou descobrindo algum podre dele para entrar com um processo contra ele, porque politicamente não é possível tirar um diretor de agência reguladora. E essa estabilidade, esse mandato, existe justamente para proteger a agência reguladora da interferência política, para que não haja qualquer interferência política na escolha do modelo que vai se utilizar. Imaginem, por exemplo, vocês um presidente maluco que decide que não, ele quer o sistema de TV americano e não o japonês, e não o europeu para TV aberta. E aí ele vai lá, faz pressão, pressão, pressão para ser o sistema que ele quer, porque ele vai tirar dinheiro com isso. Então, isso não cabe no sistema da agência reguladora, porque, em tese, ela vai primar pela ciência, pela tecnologia, e vai ter independência para adotar o melhor modelo. Tá? Então, repito, isso surgiu nos anos 90 no Brasil como uma exigência do mercado. E foram várias as leis que foram criando essas agências. Entre 99 e 2001, principalmente, né, foram criadas quase todas essas agências, e aí, quando se cria ela, já se cria o marco dentro do qual ela atua e já se explica como é que vai ser o serviço que ela vai fiscalizar. Tá? Então, hoje, na prática, a gente enxerga as concessões de serviços no Brasil muito como essa figura aqui que eu estou mostrando nessa apresentação. Tá? Em vez de ter um poder concedente, ele próprio, no caso a União, assinando um contrato de telefonia, tá? Ela vai repassar isso legalmente para a Anatel. A Anatel atua como o próprio poder concedente, em nome da União. E a Anatel, então, na condição de outorgante do contrato de concessão, vai assinar esse contrato com a Vivo, com a Claro, com a Oi, com a TIM, que serão as concessionárias, por exemplo, do serviço de telefonia celular. Então, a empresa privada, seja ela italiana, mexicana, americana, vai assinar com um órgão técnico brasileiro e não político, que é a Anatel. E aí, esta empresa concessionária vai prestar o serviço para o usuário, para o consumidor, para o cliente de telefonia celular no país. Tá? Vejam também um outro ponto que é importante para entender como é que funciona uma concessão. A TIM, a Oi, a Vivo, a Claro, ou seja, as concessionárias de serviço não recebem dinheiro do poder público e tampouco pagam para o poder público para ter acesso ao serviço. Elas simplesmente fazem boas propostas e assinam um contrato para explorar o serviço por conta própria. Então, a Anatel não injeta dinheiro nessas empresas e essas empresas não pagam nada para a Anatel. O dinheiro aqui entra por onde? Pela relação número 2, pela relação com o cliente, com o usuário. O usuário paga uma tarifa de telefonia. O usuário compra créditos no celular pré-pago. O usuário paga uma conta de celular pós-pago. E é aí que as empresas tiram dinheiro. É aí que as empresas lucram. É assim que o sistema de concessão funciona. A roda aqui só gira se tem dinheiro envolvido. E o dinheiro vem do usuário, vem do consumidor. Não há dinheiro público nesse serviço. E é por isso que o capitalista, a União Europeia, os Estados Unidos gostam desse sistema, porque nesse sistema o serviço público gira por si só. Ele não depende de tributos para funcionar. Ele não tem subvenção estatal. Se a empresa for ruim, ela quebra. E a gente está vendo, por exemplo, a Oi tem recuperação judicial há vários anos, pode ir à falência. Né? A Varig já foi à falência. Empresas de serviços públicos podem ir à falência se forem ruins na condução do serviço. Então, isso não vai afetar o Estado. Essa é a ideia desse modelo. Ele isola, né, o serviço do cofre público. Ele separa as coisas, não deixa que haja subvenção. Um sistema em que o Estado seja o próprio prestador de serviço é um sistema em que o Estado subvenciona o serviço. Né? Então, ele deixa a passagem artificialmente baixa, ele deixa a gasolina artificialmente baixa, ele deixa a passagem aérea artificialmente baixa. E aqui não, aqui o preço é de mercado. Existe uma verdadeira concorrência dentro do mundo capitalista, digamos assim, que vai justificar a existência, a sobrevivência das boas empresas e a morte das empresas ruins. Essa é a ideia por trás do sistema de concessão, que cada um se vire. Tá? Só refletindo um pouquinho, eu tinha dito aqui atrás que as empresas de TV aberta são concessionárias da União. Tá? Como é que funciona uma concessão de TV aberta na prática? Vocês pagam para assistir Globo? Vocês pagam para assistir SBT? Vocês pagam para ver TV Pampa? Não. Vocês, na verdade, não são os consumidores, não são os usuários da TV. O serviço de TV aberta, na verdade, é financiado por uma outra entidade, que são os anunciantes. O serviço de TV aberta depende do anúncio do empresário.
Então, na verdade, o consumidor, o usuário, o cliente da TV aberta é o empresário anunciante. Vocês são meros telespectadores, vocês não são consumidores da Rede Globo, da SBT ou da Record ou da Band. Então, nessa questão da TV aberta, o terceiro polo aí, o polo do consumidor, na verdade, é ocupado pelo empresário anunciante. Vejam só que interessante, porque é ele que injeta dinheiro na TV. Sem anunciante, a empresa não anda. E aí a TV aberta entra em crise e vai à falência. Então, essa que é a realidade aí no serviço concedido de TV aberta no país. A TV aberta tem uma outra peculiaridade também, que ela não tem licitação. Tem uma regra específica lá na Constituição que diz que a TV aberta é atribuição do Senado Federal da concessão. É por isso que sempre no país a gente teve TVs concedidas, na verdade, politicamente. Se vocês pegarem os senadores, eles têm ligação histórica com as TVs dos seus estados. O ACM, o Antônio Carlos Magalhães, era o senador da Bahia mais importante, ele tinha a TV da Globo do seu estado. A família Sarney, lá no Maranhão, tinha concessão. O Collor tinha Alagoas. Aqui no Rio Grande do Sul, RBS sempre teve, de certa forma, ligação com seus senadores, Ana Amélia, Lazier Martins. Então, há uma ligação histórica entre Senado e TV no Brasil por conta dessa situação específica que existe. Bom, continuando no estudo da concessão. Esse quadro aqui apresenta para vocês um breve resumo, bem superficial, das principais regras da Lei 8987 a respeito de direitos e deveres de cada um dos três polos dentro de uma concessão de serviço. O que o poder público tem de direito dentro de uma concessão? Ali eu escrevo que ele tem o poder de alterar unilateralmente esse contrato, ou seja, o poder público, tipo a prefeitura, pode exigir mais ônibus ou menos ônibus. Pode exigir que agora tenha meia passagem, que agora tenha passe livre. Então, ele altera unilateralmente o contrato e a empresa tem que cumprir. Tranquilo. Seguimos. Então, eu estava dizendo que ele pode alterar unilateralmente, ele pode aplicar sanções, ele pode fiscalizar a empresa. Esses são os principais direitos do poder concedente dentro de uma concessão. Essa ideia de alterar, fiscalizar e aplicar sanção. O que ele tem como dever? O poder público, embora não tenha dever de injetar dinheiro, ele tem que propiciar um ambiente para a prestação do serviço. Então, vamos imaginar aqui no município de Santa Maria, nos contratos de concessão do transporte coletivo urbano, dos ônibus urbanos. O que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que manter as paradas de ônibus. Ela tem que manter as ruas pelas quais trafegam os ônibus em condições de tráfego. Então, se a prefeitura, por exemplo, deixa uma rua ficar tão esburacada que o ônibus passa a ter um risco se passar por ali, o empresário está autorizado a não passar por aquela rua porque ela está muito esburacada. Porque aquela ponte está desabando, porque aquela rua ali está ruindo ladeira abaixo. Então, o empresário exige esse dever do poder público, que é o meio para ele prestar o seu serviço. A mesma coisa em relação à segurança, por exemplo. Digamos que esteja acontecendo assalto. Todos os ônibus que saem de Santa Maria, Porto Alegre, acabam sendo assaltados na estrada. O Rio Grande do Sul, como poder público, titular de serviço de transporte intermunicipal, é responsável pela segurança pública. Então, a Planalto não tem que se preocupar com assalto na estrada. O Estado é que tem que fornecer segurança por meio da polícia rodoviária para que isso não aconteça. Então, os meios têm que ser fornecidos pelo Estado. Senão, o empresário pode até suspender o serviço. Então, essa é a ideia. O poder público tem o direito de alterar, de fiscalizar, de punir, mas ele tem o dever de propiciar os meios para o serviço ser prestado com segurança, em condições adequadas. Agora, o empresário, concessionário, o que ele tem direito dentro de um contrato? O direito mais sagrado, mais importante que ele tem dentro do contrato é o do equilíbrio econômico desse contrato. Ele tem direito, então, a manter uma margem de lucro, a manter uma equação econômica dentro da tarifa cobrada que lhe permita não perder dinheiro prestando serviço, que lhe permita não trabalhar de graça. O empresário, então, tem direito, por exemplo, toda vez que sobe a gasolina, a reajustar a tarifa no ano seguinte. Toda vez que sobe o salário, a dar uma mexida na tarifa. Se o serviço ficou extraordinariamente mais caro, ele pode pedir uma revisão extraordinária dessa tarifa para receber um pouco mais. Então, ele tem que ter uma margem dentro da qual ele possa se sustentar. O contrato tem uma margem quando ele entra e ele tem que preservar isso até o final. Ninguém pode obrigar um empresário a trabalhar de graça, a ficar perdendo dinheiro para manter um serviço público. Se o equilíbrio econômico financeiro do contrato é quebrado, ele pode entrar na justiça
para exigir que haja uma readequação do valor a ser cobrado do consumidor para ele manter a possibilidade dele de prestar o serviço. Então, toda vez que tem uma alteração unilateral, geralmente vai gerar um aumento de tarifa. Tu mexeu, por exemplo, assim, exigiu agora que tem que ter ônibus, tem que ter ar-condicionado nos ônibus. Vai aumentar a tarifa. Exigiu que agora vai ter meia passagem para idoso, vai ter que aumentar a tarifa. Exigiu que agora tem que bloquear metade dos assentos por causa do coronavírus, vai ter que ter aumento de tarifa. Então, assim, sempre tem que preservar o equilíbrio econômico. Essa questão do equilíbrio econômico ao contrato, aliás, está na origem, está no foco daqueles grandes protestos que a gente viveu no Brasil em 2013, que era a história dos 10 centavos do aumento da passagem, lembra? Em junho de 2013, todo mundo se indignou porque os prefeitos deram reajuste, mas assim, se eles não dão, o empresário entra na justiça e ganha. E quem não deu politicamente acabou depois perdendo na justiça, porque o empresário ele tem esse direito por lei. Eu não estou aqui fazendo lobby nem defendendo a empresa, mas assim só estou explicando que na lei de 95, lei 8987, revisão e reajuste para manter equilíbrio são sagrados. Então o empresário ele vai ter que receber isso se for negado pelo poder público. O dever da concessionária, em contrapartida, é prestar um serviço adequado, um serviço de acordo com os princípios dos serviços públicos, de acordo com os preceitos do artigo 6º da Lei 8987. Esse serviço adequado, que é dever do concessionário, é o maior direito que o usuário tem, que o consumidor tem dentro dessa relação. Receber serviço adequado é o que o usuário quer, no fim das contas. Então, esse dever da concessionária corresponde ao direito do usuário do serviço adequado. E serviço adequado, repito, é tudo aquilo que a gente falou em matéria de princípios. Agora, o usuário tem um grande dever para essa equação funcionar. A concessão só funciona, o serviço só vai ser prestado, só vai ser oferecido para ele se ele pagar a tarifa, se ele pagar a passagem do ônibus, se ele pagar os minutos do celular, se ele pagar a mensalidade da TV a cabo, se ele pagar a conta de luz, a conta de água, etc. Então, assim, serviço concedido só funciona quando tem tarifa. Só funciona quando é utilsinguli, quando tu pode medir, quando tu pode mensurar quanto que cada usuário está aproveitando daquele serviço, porque ele vai pagar por isso. Serviços que não têm tarifa, que não são utilsinguli, não podem ser concedidos. Então, tu não tem como cogitar uma concessão de ensino público. Tu não tem como cogitar uma concessão de iluminação pública, uma concessão de, sei lá, de asfaltamento. O serviço concedido tem que ser um serviço singular, remunerável, porque a tarifa está na essência, é o principal dever do usuário dentro dessa relação é pagar essa tarifa para receber o serviço. Sem ela, o serviço é cortado, é suspenso sem nenhum problema, porque a gente viu que o artigo 6º da Lei 8987, no parágrafo 3º, diz que o não pagamento, após prévio aviso, autoriza o corte do serviço pela concessionária sem nenhum problema legal. Okay? Então, é assim, pessoal, que funciona, em geral, uma concessão. Como último ponto dentro desse terceiro modelo, dentro das concessões, e antes de entrar no quarto e último ponto da aula de hoje, eu trago aqui os casos de extinção das concessões. As 6 modalidades de extinção de concessão de serviço público. Pessoal, se um dia vocês forem fazer um concurso público, forem fazer uma prova da OAB e não lembram mais nada de direito administrativo, esqueceram tudo sobre serviço público, nem sabem o que é e querem estudar uma coisa, tiverem tempo para revisar uma matéria, estudem isso aqui, essa tabelinha. As extinções das concessões de serviços públicos são a matéria que mais cai em prova objetiva de concurso de prova da OAB, quando a gente vai analisar, né, as provas na parte de direito administrativo. Eles têm uma fixação por essa questão das extinções, porque o vocabulário, a nomenclatura dos institutos é um tanto quanto estranha. Existem termos como encampação, caducidade, rescisão, que têm um significado próprio em matéria de concessão de serviço. Mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é bem simples. Basta a gente abrir a Lei 8987 e ver quais são esses tipos de causas de extinção. Deixa eu até abrir lá na lei, agora para vocês, para a gente acompanhar por lá e não ali pela tabelinha. Vamos lá para o artigo 35. Essa aqui é a Lei 8987 de 95. O artigo 35, então, traz aqui o que eu estou falando. As 6 formas de extinção das concessões. Como é que acaba uma concessão de serviço? Tem 6 maneiras. A primeira maneira é a mais simples, é a natural, é a esperada. É o advento do termo contratual, ou seja, é o fim do prazo.
Quando acaba o prazo de concessão, acaba a concessão. Então, se a concessão é de 15 anos, ninguém precisa avisar ninguém que no último dia dos 15 anos vai terminar o contrato. E é assim que tem que acontecer. Então, quando extingue a concessão, acabou. Tem que chamar outra empresa por licitação para assinar um novo contrato, ou, se o contrato permitir, prorrogar com o anterior. Mas o normal é que os contratos sejam improrrogáveis e tu tem que fazer uma nova licitação com uma nova empresa para outra assumir o objeto do contrato, ou até se a mesma ganhar, ela continua. Mas o contrato tem que ter um prazo, e quando ele chega no fim, acabou o advento do termo contratual. Quando o contrato termina, pessoal, tem um efeito bem interessante, que é o do artigo 36. Vejam, a reversão vai acontecer no advento do termo contratual. E o que é reversão? Reversão, pessoal, está prevista aqui no parágrafo 1º do 35. Ó. Reversão é quando retornam ao poder concedente os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário. Então, assim, ó, se o concessionário tinha, por exemplo, construído uma estação de pedágio durante o contrato, quando termina o contrato de concessão da estrada, essa estação de pedágio passa a ser do dono da estrada, passa a ser do Estado. Se o concessionário tinha construído uma terceira pista para ultrapassar na subida, essa terceira pista vira pública. Se o concessionário instalou placas, instalou orelhões, né, para ligar em caso de emergência, tudo que o concessionário instalou no contrato, em princípio, é revertido para o poder público. Fica com o poder público. E o 36 diz, então, que se tiver que indenizar alguma coisa por essas instalações, por esses bens reversíveis, a hora é agora, desde que eles não tenham sido amortizados, ou seja, não tenham sido pagos pelo próprio contrato de concessão. Então, no advento do termo contratual, a gente tem que fazer um acerto em relação aos bens que ficaram, porque tudo vai ficar para a prefeitura, tudo vai ficar para o Estado. Eventualmente, ele vai ter que indenizar alguma coisa se o contrato não previa a amortização disso pelo próprio preço da tarifa cobrada. Então, o advento do termo contratual é o fim normal, o fim natural dos contratos de concessão. Bom, segunda hipótese. Aqui nós já temos extinções antecipadas. A encampação é uma possibilidade de extinguir antecipadamente uma concessão. Quando que ela acontece? A encampação do artigo 35, inciso 2, está descrita, está explicada no 37. Ó. Encampação é a retomada por motivo de interesse público. Ou seja, o Estado decidiu que agora o melhor para a nação, que o melhor para a cidade é retomar um serviço. Nós deliberamos aqui que nesse momento histórico não é bom que empresários privados fiquem, sei lá, operando rádio, fiquem operando TV. Nós vamos retomar isso. Tá? Então, essa retomada, essa estatização do serviço, a gente chama de encampação. Isso é uma medida traumática, uma medida que deve ser evitada, porque ela cria instabilidade, ela ofende a segurança jurídica. Né? Politicamente decide retomar um serviço. Então, para evitar que isso seja utilizado com frequência, a lei coloca 2 requisitos. Primeiro, tem que ter uma lei autorizando isso, ou seja, o prefeito não faz sozinho a encampação. Ele depende de um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. O governador depende de um projeto de lei aprovado na Assembleia. O presidente depende do Congresso Nacional para decretar uma encampação. Tá? E mais, tem que haver prévio pagamento da indenização. Os lucros cessantes que o concessionário sofre quando perde uma concessão por encampação têm que ser previamente indenizados. Então, para encampar, tem que ter lei e tem que pagar indenização. Senão, não pode retomar o serviço. Tá? Encampação já aconteceu no Brasil, sim, mas muito antigamente. Por exemplo, nos anos 60, o então governador do estado, Leonel Brizola, encampou o serviço de telefonia, que era prestado por uma empresa americana chamada BellSouth, e criou a CRT para prestar o serviço em seu lugar. Então, politicamente, ele decidiu tirar dos americanos e criar uma empresa gaúcha para prestar esse serviço. Para isso, ele teve que indenizar, só que na época, né, ele deu uma indenização que foi considerada ofensiva, aviltante pelos americanos, mas ele tinha maioria na Assembleia e conseguiu fazer isso legalmente. Né? Então, isso hoje em dia é associado a movimentos revolucionários, isso aqui gera uma certa desconfiança no mercado quando acontece. Bom, terceira modalidade, a caducidade. Vejam, caducidade é um termo equívoco aqui, né? Caducidade lembra decadência, lembra aquele Instituto de Direito Civil. Mas caducidade em direito administrativo, em matéria de serviço público, é o que o artigo 38 diz. Caducidade é a inexecução culposa
culposa do contrato pela empresa. Ou seja, a empresa fez algo muito grave, fez algo muito ruim, prestou um serviço não adequado. Né? Ela prestou um serviço deficiente, inadequado, ela descumpriu cláusulas, ela paralisou o serviço indevidamente, ou ela perdeu as condições técnicas, econômicas, operacionais para manter o serviço, ela não cumpriu as penalidades, ou seja, ela rateou, ela fez algo errado. E aí a pena máxima, né, equivalente à sua demissão, é o que a gente chama de caducidade do contrato. O poder público decreta unilateralmente a caducidade depois de um processo administrativo, em que ele assegura ampla defesa, ele dá motivos, ele deixa a pessoa falar, né, no contraditório, ele deixa a empresa recorrer, mas no processo administrativo, então, ele apura que ela tem culpa e que ele vai romper o contrato por caducidade com a empresa. Tá? Isso é possível de se fazer, então, porque o poder público tem essa prerrogativa superior, dentro do contrato de concessão, de fiscalizar a empresa e de aplicar sanções. Então, essa é a sanção máxima num contrato de concessão, declarar a caducidade da empresa. Sob outro ponto de vista, diametralmente oposto, a gente tem a rescisão. A rescisão é quando o poder público é o culpado. E aí o artigo 39 é quem explica. O contrato de concessão pode ser rescindido por iniciativa da empresa concessionária, no caso de descumprimento de normas pelo poder público, pelo poder concedente. Só que aí tem um problema. A empresa não pode fazer isso sozinha, não pode fazer isso unilateralmente. A empresa precisa entrar com uma ação judicial para isso. O juiz é que pode liberar ela de prestar o serviço. O juiz é que pode declarar rescindida a concessão de serviço público. Ele não pode paralisar ou interromper o serviço antes da decisão transitar em julgado. Tá? Então, só na justiça é possível se livrar de um contrato de concessão. Se a empresa para, se a empresa interrompe o serviço porque não está conseguindo prestar ele e alega que a culpa é do poder público, ela é a culpada, ela vai tomar uma caducidade. Então, ela é que vai ser punida. Tá? Então, a gente vê aí que são modalidades completamente opostas. A caducidade é culpa da empresa, a rescisão é culpa do poder público. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, além desses 4 primeiros casos que a gente já abordou ali, que tem explicação no 36, no 37, no 38 e no 39, tem 2 formas de extinção que só são citadas no 35, no inciso 5º e no inciso 6º, que é a anulação e a falência, extinção da empresa, a morte do prestador, etc. Aqui, pessoal, são extinções de pleno direito. Se o contrato é nulo, se a licitação é nula, anulou-se a concessão. Acabou a concessão, não existe mais. Então, quando se descobre, por exemplo, que tem um vício insanável causado por corrupção, a licitação foi fraudada, o contrato foi feito errado, aí tem que anular tudo e acabou o contrato, de pleno direito. Da mesma forma, acaba a concessão se a prestadora desaparece. Se a prestadora falir, se for uma pessoa física que morrer, se for uma empresa que for extinta, incorporada, vendida, fundida com outra, né, aí simplesmente desaparece o contrato de concessão, porque o contrato de concessão é intuito personae. Ele só pode ser assinado com quem venceu a licitação. Então, não se pode admitir a continuidade de um contrato de serviço público se o prestador não existe mais, se ele foi alterado substancialmente. Tá? Quando uma empresa é comprada por outra, quando troca o controle acionário, o poder concedente tem que ser consultado antes para ver se ele autoriza ou não autoriza essa troca. Né? A gente teve, por exemplo, aqui em Santa Maria, a troca da empresa prestadora de energia elétrica. Até pouco tempo atrás era a AS Sul, depois virou RGE. Mas para isso acontecer, a ANEEL teve que autorizar que a RGE comprasse a AS Sul. Né? Outro caso foi o da Rumo. A Rumo comprou a LL. Para a Rumo poder comprar a LL e continuar operando o serviço de trem de carga, a NTT teve que autorizá-la a fazer isso. Então, existe essa necessidade de consulta prévia para haver autorização para a continuidade da concessão. E com isso, então, com esses 6 tipos de extinção de concessão, a gente terminou o terceiro módulo, o terceiro tipo de execução de serviço, que é a delegação contratual, por meio de permissão, por meio de concessão. Tá? Agora, brevemente, rapidamente, a gente vai sobrevoar algumas das novas formas de prestação de serviços públicos. Tá? E aí, pessoal, vai ser um pouco diferente, vai ser bem mais superficial do que a gente veio fazendo até agora.
A gente só vai dar algumas chaves, né, algumas palavras-chave a respeito das parcerias público-privadas, que tem essa leizinha aqui, 11.079, as regendo, das organizações sociais, que tem essa leizinha 9637, como sendo a sua lei de regência, e sobre os consórcios públicos, que são regidos pela lei 11.107. Além disso, a gente deixa em aberta a possibilidade de outras virem a tratar dessa mesma temática, ou seja, novas formas de execução de serviços públicos serem inventadas. Então, o que interessa saber aqui? A Constituição, Lei 88, previu, no artigo 175, como a gente viu no início da aula de hoje, que os serviços públicos seriam prestados ou diretamente pelo Estado ou por concessão por permissão. Tá? A gente viu que o diretamente não é tão diretamente porque, às vezes, o Estado cria empresas, cria autarquias, cria fundações para fazer isso em seu nome. Até aí não tem problema. Mas a questão é que a concessão e a permissão se mostraram insuficientes. Nem sempre o Estado consegue satisfatoriamente prestar serviço de forma direta ou por concessão por permissão. Então, o sistema se abriu. Ao longo dos anos, foram sendo criadas novas leis, propiciando novos mecanismos para que esses serviços fossem prestados. Certo? E aí, a gente teve, no primeiro momento, a lei das OS, das Organizações Sociais, depois a lei das PPPs, a lei 11.079, e, por fim, a lei dos consórcios públicos, regulando uma prática que, na verdade, já existia entre os municípios. Vamos, então, dar uma olhadinha agora como é que funciona cada uma dessas três, né? E uma apresentação só para cada uma delas. Primeiro, PPP. PPP aparece bastante em prova da OAB, aparece bastante no concurso público. Então, se vocês têm que estudar alguma coisa dessas três, aí a mais importante seria ela, né? As PPPs. Em primeiro lugar, cabe destacar também que dentro das parcerias público-privadas existe uma subdivisão. Tá? As concessões das parcerias público-privadas podem ser ou administrativas, e aí não nos interessam, porque concessão administrativa é um tipo de contrato de prestação de serviço para a própria administração, ou seja, é um contrato em que ela mesma consome o serviço prestado. Então, é um caso de serviço administrativo e não de serviço público. Mas a que nos interessa são as concessões patrocinadas. Estas, sim. As PPPs do tipo concessão patrocinada são um tipo especial de concessão de serviço público. E por que elas são especiais? Por que elas são diferentes? Basicamente porque, nesse caso aqui, é permitido injetar dinheiro público no serviço. O Estado participa com dinheiro na execução do serviço, junto com a empresa. A empresa entra muito mais com a mão de obra, com o know-how, e o Estado com dinheiro, e juntos, empresa e Estado prestam serviço para o cidadão. Tá? Como que isso acontece na PPP? Tá? Na PPP, basicamente, o Estado faz uma licitação para escolher a empresa com quem ele quer casar. Uma vez escolhida a empresa, né, pela melhor proposta, a empresa 1 fez uma proposta X, a empresa 2 fez a proposta Y, a empresa 3 fez a proposta Z. Ele escolheu que a melhor proposta é a Y, a empresa 2. Aí ele casa com ela, ele forma uma sociedade de propósito específico. Então, juntos, eles criam um filho. Eles criam uma sociedade de propósito específico, uma empresa com CNPJ próprio, com patrimônio próprio, um estatuto próprio, que vai estabelecer como que essa parceria vai funcionar. Nessa empresa, que é dos dois, do governo e do empresário privado, que ganhou a licitação, o poder público e o empresário jogam dinheiro, e jogam mão de obra, e jogam, né, investimento para executar o serviço. Então, eles podem, aí, conjuntamente, gerindo essa empresa, dividir os lucros que tiverem com esse serviço, mas também fazer os investimentos necessários. Tá? Eles vão fazer as obras necessárias, vão fazer as adequações necessárias e vão prestar o serviço para a população. Tá? Alguns aeroportos no Brasil foram concedidos dentro desse mecanismo aqui. Então, o que a União fez? Em vez de ela própria fazer um aeroporto e depois chamar uma empresa para administrar, ela fez uma licitação para fazer uma empresa junto com um investidor estrangeiro. Juntos, eles ampliaram o aeroporto e juntos, com essa sociedade de propósito específico, eles administraram o aeroporto por 20, 30, 40 anos. É isso que se fez em muitos casos de obras recentes no Brasil. Porque desse jeito, tu não joga todo o custo do serviço para a tarifa. Tu permite que o Estado ajude a ter uma tarifa menor. Então, nesse caso aqui, é como se fosse uma concessão suja. Ela está aditivada, ela está, né, com injeção de dinheiro público. Esse tipo de contrato, entretanto, não pode ser feito para coisa pequena. A regra é que ele seja para pelo menos
5 anos de duração, no máximo 35 anos de duração, mas que tem um valor mínimo também de 10 milhões de reais. Tá? Então, não pode ser coisa pequena, tem que ser contrato grande. Tá? E aí, então, é possível, né, já vislumbrar que a gente não tem muito exemplo próximo aqui em Santa Maria de PPP, porque nenhuma obra dessa dimensão foi feita aqui. Né? Isso acontece mais em capitais, isso acontece muito em São Paulo, isso acontece muito lá para cima, no Nordeste, Centro-Oeste, mas aqui em Santa Maria a gente não tem exemplo prático de PPP para dar. Mas esses aeroportos, algumas ferrovias foram criadas dentro desse esquema aqui de PPP nos últimos anos, principalmente ali na época da Dilma, no tempo do PAC, né? Aquele programa de aceleração do crescimento. Okay? Bom, o segundo tipo de prestação de serviço regulado por lei específica são as organizações sociais. Aqui já é completamente diferente. Aqui, o serviço que pode ser prestado é um serviço que não tem potencial lucrativo. É um serviço ligado ao ensino, à pesquisa, ao meio ambiente, à cultura, à saúde. São coisas, então, muito mais de caráter social. Vejam, em alguns casos, o Estado tem serviços públicos dessa natureza, mas não está fazendo ele satisfatoriamente. E aí, uma entidade privada, uma ONG, uma organização não governamental, se interessa por fazer uma parceria com o Estado, por colaborar com o Estado. Tá? Por exemplo, isso pode acontecer num CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, para atuar na recuperação de viciados em drogas. Isso pode acontecer numa creche para crianças carentes. Isso pode acontecer, né, em alguma questão de formação, de educação ambiental. Então, quando ONGs se interessam por atuar nesse segmento dos serviços públicos, eles podem fazer tudo que a Lei 9637 recomenda, se credenciar, essa ONG pode se credenciar como uma entidade de interesse público e aí ela vai receber um selo de organização social. E uma vez recebido esse selo de organização social, ela pode firmar um contrato de gestão com uma entidade pública. E esse contrato de gestão com a entidade pública vai ser um tipo de convênio, pelo qual o poder público pode repassar dinheiro público para essa ONG privada executar o serviço. Então, o Estado vai ajudar a ONG a elaborar um serviço, a executar um serviço que, na verdade, é seu, mas por meio de um contrato diferente, que não tem licitação porque não há fins lucrativos aqui. Não havendo fins lucrativos, a gente escapa da ideia de licitação e consegue, então, elaborar algo muito mais de parceria. Então, a organização social ela vem justamente para agilizar um serviço que estava sendo negligenciado porque não dava lucro, porque não tinha interesse para concessão, não tinha interesse para iniciativa privada e o Estado não tinha tempo de se dedicar a ele com todo afinco. As organizações sociais elas foram declaradas constitucionais muito tempo depois. O STF, em 2016 apenas, julgou uma ação declaratória de inconstitucionalidade a respeito dessa lei e disse que é válido terceirizar serviço, repassar serviço para esse tipo de ONG por meio dessa lei. No estado de Goiás, foi implementado um projeto piloto no Brasil de criação de escolas públicas pelo sistema das organizações sociais. O que eles fizeram lá em Goiás? Eles simplesmente entregaram a gestão de escolas públicas do estado para as associações de pais e mestres. Eles formalizaram as associações de pais e mestres em organizações sociais, firmaram convênios com ela, chamados contratos de gestão, e eles então repassam dinheiro para essas ONGs administrarem a escola. E aí que entra o problema político, porque daí eles dão poder para a ONG contratar as professoras, contratar o pessoal da faxina, contratar o pessoal da merenda. E o Estado tira o seu professor concursado, a sua merendeira concursada, a sua faxineira concursada da escola e deixa para a APM contratar esse pessoal com CLT. Isso é visto como, né, algo assim liberal, algo que vai contra a ideia de administração de um serviço básico como educação e por isso gera muito protesto político dos professores. Então, São Paulo tentou replicar o que Goiás fez e não conseguiu. Deu revolta. Os alunos fizeram greve, os professores fizeram greve e eles acabaram desistindo do projeto de implementar a organização social. Mas existem alguns estados, como Goiás, que têm essa iniciativa de usar esse modelo para, de certa forma, privatizar a educação pública. E aí isso é polêmico. Se tu for olhar, qualquer escola poderia então ser repassada para uma ONG. E isso está certo, está errado, só vendo para dizer o que vai dar. Mas é um assunto bastante interessante, entendo eu, dentro dessa temática dos serviços. E, por fim, o último modelo que eu tinha para apresentar, que é o modelo dos consórcios públicos.
O modelo dos consórcios públicos já existia antes de 2005, mas ele foi regulamentado por essa lei. Consiste basicamente numa associação, né, numa cooperação entre vários entes públicos para um objetivo comum. Imaginem vocês, por exemplo, que vários municípios pequenos não têm onde depositar o lixo que coletam da sua comunidade. E aí eles decidem comprar uma área num município só, fazer um grande aterro para atender todos aqueles municípios da região. E aí juntos eles compram os caminhões de lixo, juntos eles contratam lixeiros, juntos eles gerem esse aterro sanitário. E aí eles fazem um consórcio intermunicipal para a coleta de lixo daquela região. Tá? O que essa lei permite é que essa associação, esse clube, de certa forma, de municípios que se associou para coletar o lixo, crie uma pessoa jurídica para gerir esse consórcio. Então, essa pessoa jurídica do consórcio intermunicipal de coleta de lixo vai poder contratar pessoas em nome próprio. Se ela for decidida como sendo uma entidade privada, ela vai contratar os lixeiros por carteira, não por concurso. Ela vai, né, comprar máquina sem precisar fazer licitação, porque ela tem personalidade privada. Então, os municípios vão contribuir para a formação dela, vão entregar recursos para ela, vão repassar dinheiro para ela, mas ela vai atuar como se fosse uma empresa. E ela é um consórcio que atende a todos os sócios, todos os cooperados. Essa é a ideia por trás da lei de consórcios públicos. Que as entidades que têm o dever de prestar um serviço para a sua população, mas não conseguem fazer isso sozinha, tornem-se mais eficientes se unindo a outros que estão na mesma situação. Então, isso acontece bastante na área da saúde, isso acontece bastante na área da coleta de lixo, na área da água, do tratamento, da captação, né, de água para tratar. Então, é possível se associar entre os entes públicos para fazer essa forma diferenciada de prestação. Tá? O estatuto que cria o consórcio vai dizer se ele vai ser um consórcio público ou se vai ser um consórcio privado. Na prática, todo mundo cria um consórcio com natureza privada para que ele tenha essa flexibilidade nas contratações, não precise ficar fazendo concurso público, não precise ficar né, se preocupando quando tem que demitir alguém, que ele tenha simplesmente as pessoas com carteira assinada que ele possa desligar quando houver uma crise, quando faltar dinheiro para prestar o serviço. Tá? Então, meus caros, o que eu tinha para apresentar em matéria era isso.